Olha, esse aqui é um incidente, viu? Um grande incidente, por assim dizer. Recentemente ocorreu um vazamento de 1 tera da Game Freak, que consiste em várias informações sobre a franquia Pokémon. Conteúdos descartados, designs que não foram utilizados, builds de games e até notícias de lançamentos. Tudo isso através de um hacker ou alguns hackers, que obviamente a gente não faz a menor ideia de quem é. E já vale deixar claro desde o início, porque a Nintendo é bem associada com Pokémon, as paradas que eu vou estar mostrando aqui, os textos, as imagens, estão sendo associados com a Game Freak e não com a Nintendo. Eu acho bem importante a gente deixar isso claro aqui, porque eu vi muita gente fazendo essa confusão. Mas assim, né, rapaziada, vocês me conhecem, eu não ia estar fazendo um vídeo só pra falar dos Pokémonzinho descartado que a Game Freak não usou. Rolou umas paradas de Pokémon pedófilo. Isso aí é novidade. Histórias completamente bizarras e grotescas da franquia que se passam com Pokémons em si. Mas calma lá, a gente já vai falar de tudo isso. Esse vazamento ocorreu bem recentemente, até uma página totalmente dedicada a compilar tudo sobre esse vazamento, e tem até umas coisas bem interessantes no meio disso. Vários sprites descartados de Pokémons de gerações passadas, concept arts de Pokémons que não existem, talvez vão existir, ou algumas mudanças de Pokémons que já existem. Mas é claro que também não é tudo flores. Muitas informações pessoais de funcionários da Game Freak também vazaram ali no meio, o que mostra que os hackers não estavam só querendo vazar umas informação bem foda-se, sinceramente. Não, os malucos queriam prejudicar mesmo a Game Freak. E olha, eu vou deixar bem claro que eu vou tomar muito cuidado com o que eu mostro aqui, porque bom, a Nintendo tá por trás e a gente sabe como a Nintendo é, né? Não tô afim de perder minha casa ainda. Mas eu logicamente não tô aqui pra ficar falando das coisas fofinhas, porque tiveram umas histórias que, vamos lá, supostamente, sabe-se lá Deus que funcionário da Game Freak escreveu algumas histórias que é literalmente o meme do Coringa que captura uma Lopunny. Pokémon pedófilo traindo crianças pra floresta e fazendo elas terem filho meio humano, meio Pokémon. Um maluco que come um polvo, mané. Um polvo, filhão, mas tá certo que essa boquinha... Bom, um meme que vocês talvez estejam vendo bastante por aí é do Typhlosion, que em japonês é chamado de Bakufun. E a nossa história já começa bem com a frase: em um longo tempo atrás, onde a barreira dos humanos e dos Pokémons não era tão clara. Que período foi esse, hein? Tipo, Pokémon são o equivalente de animais, só que no mundo de Pokémon, tá ligado? E alguém fazer uma história com esse calibre é tão estranho quanto alguém fazer a mesma história, só que trocar a palavra Pokémon por animais. Mano, é uma criatura, tá ligado? O quão mais claro precisa ser pra você olhar esse ser e pensar, não, eu não vou fornicar com isso daí não. A história é sobre uma garota que saiu da vila dela pra procurar gravetos pra fazer uma fogueira, só que no caminho ela se perde e é ajudada por um homem lindo. O homem então decide ajudar ela, mas como tava ficando tarde, ele decide levar ela pra uma caverna, que começamos muito bem. Só que conforme o tempo vai passando, o homem não deixa a garota ir pra casa, e eles vão convivendo juntos ali, até que ela nota que o homem na verdade era um Typhlosion que tava mudando de forma pra enganar ela. Pra não ficar confuso, o Typhlosion só consegue fazer isso aqui porque ele é inspirado em um yokai chamado Mudina, e entre muitas das habilidades desse yokai, ele tem o poder de mudar de forma, então é daí que vem a inspiração. Eventualmente o pai da garota encontra os dois, manda o Typhlosion de base, e a gente fecha essa lore descobrindo que a garota tava grávida do Pokémon e tem um filho dele. Jesus, o que eu tô lendo, cara? Sabe o que mais me pega nessa e nas outras histórias? Que, tipo, não é a coisa mais estranha ou bizarra que eu já trouxe aqui no canal, mas por ser algo que meio que foi feito ali na Game Freak em si, deixa tudo pior, tá ligado? Tipo, a gente até tem várias coisas bizarras que acontecem na lore oficial de Pokémon, tipo o Hypno atraindo criancinhas, o que é algo que sim, isso acontece nos jogos. Só que essas histórias, mano, é um passo além, é um Typhlosion pedófilo, tá ligado? Tipo, eu sei, o Hypno é estranho, eu não compro a ideia de que, ele atrai as crianças pra afastar a solidão que ele sente, não. Olha esse cara. Eu não confio nesse cara. Mas ainda assim, o rolê do Typhlosion, por conta da descrição e detalhes, consegue ser muito pior. Mas calma lá que ainda tem mais. Na nossa segunda história, ela começa do mesmo jeito que a primeira. No tempo que a barreira entre os Pokémons e humanos era diferente, Deus permita que no tempo dessa barreira ser diferente, as Gardevoirs não existam. Ou pior, as Kirlia. Um homem que tava andando pela praia encontrou uma Octillery e ali na hora, mano, nem teve muito pensamento crítico. Falou, eu vou fornicar com esse polvo.
fez o ato e depois arremessou ela de volta no oceano. E olha, eu não sei, mano, mas por algum motivo a descrição, ele arremessou o Pokémon de volta no oceano, é um pouco engraçada pra mim, não vou mentir. No dia seguinte aconteceu a exata mesma coisa, ele teve um encontro ali com o Octillery, mas certo dia, depois de algum tempo, quando ele tava passando pelo mesmo lugar, ele encontrou um garotinho que era fruto do ato dele com o Octillery e decidiu criar ele como seu próprio filho. Enquanto eu tava lendo essa história, eu vi um maluco que respondeu ela com um bagulho que eu não sei se é de algum jogo mesmo, se é oficial, mas é um mano na cadeia falando: ah, se você tivesse uma Gardevoir que nem a minha, você também teria feito. Que independente de você montagem ou não, é exatamente a mesma energia que essas histórias passam. Tem uma última história que não faz nem muito sentido eu ler ela inteira aqui pra vocês, porque é a mesma doença das outras, só que dessa vez envolve maltratar Slakoths, tipo, literalmente mandar eles de base de um jeito brutal, crime de guerra. Só que certo dia, uma das minas desse grupinho que costumava maltratar os Slakoths é pega, é engravidada por um Vigoroth e depois de algum tempo nasce um full Slakoth. Não era meio humano nem nada, era só um Slakoth. Ela então decide cuidar dele, só que quando ela se afasta por um tempo, o grupo de amigos dela encontra o Slakoth e decide fazer a mesma brincadeira saudável que eles estavam acostumados e manda um bicho de base. Quando ela volta, ela vê o que aconteceu, fica extremamente triste e chocada. E aí a moral da história é que todo mundo ali aprende que eles nunca mais deveriam fazer aquilo com os Pokémons. Honestamente, isso é coisa de outro mundo, mano. E que nem eu falei, é muito estranho você ver esse tipo de história saindo lá da fonte, da empresa mesmo. Porque assim, por mais que essas histórias tenham saído diretamente desse vazamento, não dá pra ter 100% de certeza que aquilo veio mesmo de alguém da Game Freak. Porque eu duvido muito que a Game Freak vai chegar lá e falar: não, a gente escreveu o Typhlosion pedófilo. Isso aí foi a gente. O que acaba dando mais veracidade pra essas histórias é os vários outros vazamentos que ali a gente consegue ver que, mano, certeza, aquilo saiu da Game Freak, é um bagulho muito profissional e as concept arts parecem mesmo do jogo. Mas, mano, vê se vocês concordam comigo, tipo, pra que esses caras têm esse tipo de coisa? Tipo, essas histórias, elas nunca vão ir pro jogo de maneira alguma. Sim, tem uma coisa bizarra ou outra ali em Pokémon, mas principalmente nos últimos jogos e com o passar do tempo, a franquia vai ficando cada vez mais leve. Então, essas histórias nunca vão ser usadas, não tem como encaixá-las ali em nenhum canto. Então, porra, pra que tu vai ficar segurando esse tipo de coisa no PC? Algumas outras informações da lore eu até entendo, teve vários vazamentos falando sobre a criação do mundo Pokémon, uns diagramas mais complicados que a lore de Evangelho explicando a existência dos Pokémons. Só que esse tipo de informação é totalmente diferente, ele faz parte do universo Pokémon como um todo. Agora, essas histórias, mano, de novo, eu não entendo por que os caras têm isso ainda. A gente não consegue apontar exatamente em que período elas foram escritas, mas por conta dos Pokémons que são usados, a gente consegue imaginar que faz algumas boas gerações aí pra trás. Então, porra, mano, apaga isso, viado. Apaga essas fanfic estranhas. Independente do que for, a Nintendo provavelmente já tá tomando as rédeas da situação. E, meu amigo, quando ela descobrir quem que foi o grupo ou o hacker que fez isso, nossa, o cara vai ser obliterado da existência pela mão da Nintendo. Até o momento, a Nintendo não se pronunciou diretamente sobre o conteúdo que foi vazado, o que dá pra entender, né? Não vai inflamar ainda mais a situação, mas eu também não tô vendo nenhum tipo de controle de danos. Ninguém tá sendo censurado, nem nada. Isso que tem páginas extremamente dedicadas, vídeos no YouTube que estão cobrindo tudo, então tá aí, né? Não sei se isso pode acontecer em breve, eu não duvidaria se acontecesse, pra ser bem sincero, porque a Nintendo ela dá dessas, mas tanto faz, rapaziada, porque esse foi o incidente do vazamento Pokémon, uma história bizarra que eu acho que ninguém tava esperando e sem sombra de dúvidas nasceu da internet. Mas bom, moçada, por hoje eu vou ficando por aqui, vocês me pediram pra trazer esse conteúdo aqui, então tamo junto sempre, trazendo os conteúdos que vocês pedem, malandro, continue comentando aqui, porque hoje eu vou ficando por aqui, mas não se antes deixar a mensagem final do vídeo, que é: meu Pokémon favorito é o Kadabra, mané, e graças a Deus eu não achei nada bizarro com ele. Se vocês acharem, por favor, não me mostrem, não estraguem o meu Pokémon pra mim.